Boa noite a todos, são 19 horas e 36 minutos. Agradecemos a presença de todos para essa reunião científica da SOBED Paraná, uma noite bastante especial, que nós temos então convidada a professora Eloá Morsoleto para conversar conosco sobre endoscopia e doença inflamatória intestinal, um tema que, obviamente, a gente seguramente temos certeza que a doutora Eloá, talvez, com certeza, é a pessoa que mais entende sobre esse assunto, e por isso mesmo que nós temos aonde receber. Mais entende é exagero. A doutora Eloá é sócia fundadora do GDIB e também sócia titular da SOBED e da FBG. O intuito de escolher esse tema, além de ser um tema muito importante, foi de que, muito recentemente, eu recebi um telefonema da doutora Eloá, e ela me dizendo que estava assim, espantada com a quantidade de desinformações que os nossos laudos de endoscopia, realizados em pacientes com doença inflamatória, vinham trazido, confusões com uma classificação, com outra classificação, com cirurgia, sem cirurgia. Então, por isso que a gente combinou justamente que ela pudesse nos fazer uma revisão, pudesse nos atualizar sobre tudo que a gente possa, então, escrever corretamente nos nossos laudos. Doutora Eloá, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada, Guilherme. É um prazer imenso estar aqui com você. Você fez uma excelente gestão, já está no final, né, da tua gestão. Você é muito elogiado, muitas reuniões, muitas informações. Foi muito bom. Eu agradeço e tenho muito prazer de estar aqui com vocês da SOBED Paraná, estou vendo com alguns outros colegas de outros estados também. Eu queria contar para vocês que agora, em setembro, fez 35 anos que eu fiz o título de especialista da SOBED. Então, é bastante tempo. E eu estava lembrando que em 2002 eu estava no grupo que fundou o GDIP. Então, faz 20 anos que eu me dedico ao estudo e ao atendimento dos pacientes com doença inflamatória intestinal. Então, eu tenho um prazer, espero que contribua alguma coisa e queria combinar com todos vocês que a gente vai fazer uma coisa muito informal. O Guilherme, mas qualquer um de vocês pode me interromper e fazer algum questionamento ou algum comentário. Realmente fiquem bastante à vontade, tá, Guilherme? Eu vou começar a apresentação. Compartilhou, Guilherme? Ainda não. Não? Não. Uai. Eu já tinha visto com o Carlos, estava tudo certinho. Então, vamos abrir aqui outra vez. Isso, agora parece que vai compartilhar. Ok. Uhum. Tudo bem? Tá, né? Sim. Beleza. Então, nós vamos falar um pouco de endoscopia nas doenças inflamatórias intestinais. O nosso guideline que a gente mais segue na doença inflamatória, que é do ECO, ele já diz que não existe uma referência padrão ou standard para o diagnóstico da doença de Crohn ou da retocolite ulcerativa. Então, o diagnóstico dessas doenças, na realidade, é uma combinação de dados clínicos, de exame físico, bioquímicos, de fezes, endoscópicos, os exames radiológicos e as investigações todas juntando as informações, nós chegamos a um diagnóstico. Então, como vocês veem, existem diversas fatores que nós podemos lançar mão para nós chegarmos a um diagnóstico. E a ileocolonoscopia é um dos exames, mas realmente bastante importante. É uma ferramenta que a gente usa e que nos traz bastante informação.
Então, os objetivos da endoscopia nas doenças inflamatórias intestinais, obviamente, é para fazer o diagnóstico, para diferenciar a doença de Crohn da retocolite ulcerativa, na avaliação da atividade, na definição, que isso é importante para o tratamento e o prognóstico de distribuição e extensão da doença. Nós usamos a ileocolonoscopia para ver o resultado do nosso tratamento, a monitorização, a avaliação da cicatrização da mucosa, que hoje é um objetivo importante, e como ferramenta para avaliação do prognóstico, né? Se existe presença de úlceras profundas, úlceras grandes, se existe cicatrização de mucosa, e também no pós-cirúrgico para ver a recidiva inflamatória. Um papel muito importante também na vigilância da displasia e do câncer, e existe algumas ferramentas que nós usamos na ileocolonoscopia para o tratamento de complicações, como dilatação de estenoses e muitas vezes o controle do sangramento. A esofogastrodorianoscopia é uma ferramenta útil, não como a ileocolonoscopia, mas 15% dos nossos pacientes com doença de Crohn têm comprometimento do trato gastrointestinal superior, mas mais frequente em crianças. Então, geralmente, o paciente que tem doença de Crohn no trato digestivo superior também tem doença no trato gastrointestinal inferior. Então, é recomendado que em pacientes adultos só se faça a endoscopia com sintomas gastrointestinais superiores, mas em todos os pacientes pediátricos com suspeita de doença inflamatória, mesmo sem sintomas altos. Quando a gente fala em ileocolonoscopia, nós devemos lembrar que faz parte do exame a inspeção e a descrição da área anal, do toque retal. Obviamente, nós temos consciência de que nós não temos o conhecimento e a facilidade de descrição dos coloproctologistas, mas não é por nós não sabermos fazer, idealmente, que nós vamos deixar de fazer. Então, o gastroenterologista, o endoscopista, mesmo não sendo coloproctologista, deve fazer o exame e descrever, em especial, na suspeita de doença inflamatória intestinal. A descrição deve ser individual de cada segmento e não se esquecer que o ilho terminal faz parte do nosso exame. Por isso, vocês podem notar que em todas as vezes que eu falo desse exame, eu uso o termo ileocolonoscopia. As biópsias para o diagnóstico da doença inflamatória intestinal devem ser da mucosa normal e lesada, com alocação detalhada para facilitar o patologista, encaminhar com descrição detalhada e documentação com imagem representativa. O exame perianal não só a inspeção, como a palpação e o toque retal, se possível, nós devemos fazer antes da sedação, até para sentir sensação dolorosa e tonicidade, mas realmente é um pouco mais difícil, excepcionalmente eu faço isso antes da sedação. Cuidadosa. Se a gente fizer um exame cuidadoso, nós podemos até ter uma suspeita diagnóstica de doença inflamatória já nessa parte do exame. Os plicomas, em especial quando são grandes, que a gente chama de tipo 1, que a gente chama de orelhas de elefante, estão presentes em até 40% dos pacientes com doença inflamatória intestinal, mais comumente na doença de Crohn. Eles, em geral, são indolores, mas algumas vezes estão edemaciados, dolorosos, e refletem a exacerbação da doença anorretal. Nós vamos diagnosticar se existe fissura anal, úlcera de canal anal, fístula perianal, abscessos perianais ou estenose anorretal no toque. Vamos falar um pouquinho sobre quais os termos e definições que nós usamos
para o diagnóstico endoscópico nas doenças inflamatórias intestinais. Então, esses até fiz uma cópia do artigo do Crohn's colitis, para vocês verem que são esses termos que nós devemos usar quando descrevemos na ileocolonoscopia, e eu fiz, então, um apanhado desse termo do Crohn's colitis e completei com outro artigo do Gastrointestinal, e vamos falar, então, esses são os tipos de lesão e a descrição que a gente faz quando estamos diante de uma doença inflamatória intestinal ou mesmo na sua suspeita. Então, a perda do padrão vascular, que nada mais é do que o edema de mucosa, impossibilitando a visão dos vasos do padrão normal vascular submucoso, enantemoeritema, que é uma mucosa avermelhada, a granularidade, que significa as depressões minúsculas das criptas com pontos de elevações por edema que refletem a luz, produzindo focos radiolucentes minúsculos que a gente vê como uma granularidade. A friabilidade, o sangramento, que nós devemos descrever se é espontânea, se é com o toque do aparelho, se é com a insuflação. As erosões, que são descontinuidade da mucosa, a descontinuidade da mucosa superficial e com menos de 3 milímetros, as úlceras aftoides, que são ulceração com centro deprimido, fibrinoso, com halo enantematoso, e aqui a gente já alerta para que várias apresentações, alguém pergunta qual a diferença entre erosão aftoide e úlcera aftoide. E eu quero dizer para vocês que não existe erosão aftoide. Quando você usa o termo aftoide, é úlcera, ok? Então, a erosão é porque ela é mais superficial, mas quando nós usamos o termo úlcera aftoide, é úlcera aftoide. É a ulceração com essas características que nós vamos ver adiante. As úlceras, sempre que observarmos, nós devemos descrever em detalhes tamanho, por formato, profundidade, se são rasas ou profundas, e nós, na endoscopia, conseguimos definir isso. As estenoses, que são os estreitamentos da luz, nós vamos descrever se é transponível ou não, se tem úlcera ou não. E os pseudopólipos inflamatórios, que hoje a gente também pode chamar de pólipos inflamatórios ou pólipos pós-inflamatórios, que são lesões que podem ter vários formatos, vários tamanhos, podem ser isolados ou aglomerados, muitas vezes cilíndricos ou filiformes. Então, essas são as lesões que nós encontramos na doença inflamatória intestinal. Então, o que eu queria chamar a atenção por exemplo, descrição de adelgaçamento de mucosa, atrofia de mucosa. Isso não são termos que a gente veja ou que possa usar na doença inflamatória intestinal. Não existe atrofia de mucosa na doença inflamatória intestinal, existe um espessamento por edema, ok? E para a gente deixar mais... deixa eu tirar a figura aqui que eu não estou conseguindo. Para a gente deixar mais ilustrativo, eu vou começar, antes de falar de lesões características, mostrar um caso rapidinho para vocês que atendi recentemente. Então, é uma mulher de 41 anos, funcionária pública, trabalha em creche de excepcionais, de crianças especiais.
Então, ela contava que no meio de julho ela teve uma gastroenterocolite aguda e o seu filho e o seu marido também. Porém, eles melhoraram, ficaram bem e ela persistiu com evacuações líquidas mais de 10 vezes ao dia. Esteve em gastroenterologista, na ocasião fez endoscopia, teste de tolerância à lactose, recebeu dieta e IBP. Persistindo as evacuações em grande quantidade, várias vezes ao dia. Nega dor abdominal nessa ocasião. Por sua conta, ela iniciou Imosec e Bilvicerin, sem nenhuma melhora. Um mês depois, igual, ela iniciou a dor abdominal difusa e intensa, fazendo astenia e persistia com evacuações líquidas em grandes quantidades de dia e de noite. Piorou em casa, teve emergência no hospital. Em 25 de 8 de agosto, ela notou que tinha sangue em algumas evacuações. Então, foi em outro gastroenterologista, contava que teve vários episódios de lipotímia por depressão de espaço extracelular. E aqui eu quero que vocês vejam essa coluna que ela fez, a descrição. Então, era assim: realizado no centro cirúrgico, sob sedação com propofol, introdução do aparelho após toque retal, reto com mucosa normal, preparo adequado, com progressão até o cerco, mucosa dos cóluns ascendente, transverso, descendente e sigmoide normais. Conclusão, colonoscopia normal. Então, já dá para a gente notar que o endoscopista não examinou o ilho terminal, né? E é uma descrição telegráfica, mas um exame normal. Recebeu orientação para usar Duspatalin e a médica solicitou enterorrezo. Nessa ocasião, refere ter notado sangue nas evacuações e persistiu em evacuações líquidas em grande quantidade. Repetiu essa colonoscopia, que eu já vou ler o diagnóstico para vocês, e ela referia que teve um diagnóstico, então, de pancolite. Ela recebeu alta com prednisona 40 miligramas ao dia, mais Duspatalin, mais Tilex, mais Floratil. Após 15 dias sem nenhuma melhora, ela retornou na gastroenterologista e foi orientada para iniciar o Mesacol 800 miligramas, 2 cápsulas de 12 em 12 horas. Na última consulta, ela tinha pedido, então, raio-x de tórax e PPD. Então, eu a vi a primeira vez em 15 de setembro, ela tinha essas queixas de 2 meses, agora com dor abdominal difusa, de difícil palpação, inclusive, evacuações diarreicas numerosas vezes diuturnas. Nos últimos dias, refere evacuações com sangue. Perdeu 5 quilos nesse período. Então, quando eu a vi, ela estava em uso de prednisona, 40 miligramas ao dia, mesalazina, 800 miligramas, 2 de 12 em 12, Duspatalin, Tilex e Floratil. A colonoscopia de 31 de agosto. Eu vou ler os detalhes só. Que seco, válvula isecal, colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide reto, apresentando enantema com erosões planas, recobertas por fibrina, com perda do padrão vascular submucoso. Em reto médio, cerca de 9 centímetros do bordo anal, lesão plana de crescimento lateral, superfície granular homogênea, medindo cerca de 35 milímetros em seu maior eixo. Conclusão, pancolite erosiva, LST de reto médio, indicado ressecção endoscópica. A histologia não ajudou muito, fragmentos de mucosa ileal histologicamente preservar uma proctocolite crônica e aguda discreta e mucosa colônica histologicamente preservada. Sem apresentar nenhuma melhora clínica, mas tendo VHS e PCR elevados, além disso, trouxe uma toxina A e B do Clostridioide difficile negativo, nós propomos repetir a iliocolonoscopia, que vocês vão ver as imagens agora. Então, isso é o ilho terminal.
lembro, no primeiro exame não tinha sido examinado o ilho terminal e no segundo exame não foi dito quanto foi examinado do ilho terminal. Então, eu entrei mais de 20 centímetros no ilho terminal e realmente a mucosa tinha aspecto normal. Esse é o fundo secal, seco, na realidade. Então, o que a gente via era uma secreção mucopurulenta em grande quantidade, aderida nos vários segmentos, áreas de enantema que vocês estão vendo aqui. Isso aqui não são erosões, isso aqui é secreção aderida. Mais secreção, vejam que ela tinha áreas mais enantematosas, mais entremeadas por áreas de mucosa de aspecto normal. E vejam que existe preservação da rede vascular. Vejam que vocês, nessa área vermelhinha, com uma pequena úlcera central, eu não vejo fibrina, parece um vulcãozinho com uma depressão, mas o padrão vascular é normal da mucosa que não está lesada. E realmente no reto médio ela tinha uma lesão de crescimento lateral que a gente fez uma mucosectomia. Como eu descrevi esse material de placas de material branco amarelado aderidos à mucosa nos vários segmentos coloretais. Com lavagens em jato, conseguimos descolar algumas placas e então essa mucosa tinha friabilidade, pequeninas úlceras de fundo eritematoso, algumas raras fibrinoso, entremeadas por áreas de mucosa de aspecto no normal, no seco e no ascendente. Menos evidentes em colo transverso e colo descendente, com o mesmo aspecto, porém intercalados por área de mucosa sem alteração, com padrão vascular submucoso preservado em sigmoide reto. Realizadas biópsias em todos os segmentos para estudo histológico. E aquela lesão de crescimento lateral, da qual nós fizemos a mucosectomia, que não é o nosso foco hoje. O AP, nesse dia da colonoscopia, gente, eu tirei o corticoide dessa paciente, pedi para ela tirar gradativamente, porque ela já estava usando há mais de um mês 40 miligramas dia, e já iniciamos o metronidazol, mesmo sem ver o anátomo patológico, que o aspecto endoscópico era absolutamente típico de uma colite aguda, provavelmente infecciosa. Ela não tinha nenhum padrão daqueles todos que a gente comentou, de granularidade, de perda de padrão, de úlceras ou de erosões, ou ou de grande febrilidade, ou de congestão, para a gente pensar em retocolite, ou úlceras grandes, ou úlceras longitudinais, característica da doença de Crohn. Na realidade, com a descrição da segunda, a primeira colonoscopia, veio um laudo normal, lembram? Não tinha nem a descrição da lesão de crescimento lateral de reto. Então, isso que a gente, infelizmente, nós ainda vemos um laudo normal de uma mucosa doente como essa e com uma lesão de 3 centímetros no reto, que não foi descrita na primeira coluna. A médica assistente dela recebeu aquele laudo de colono, interpretou como retocolite. Eu acho que o endoscopista tem obrigação de sugestões de possibilidades diagnósticas. Então, ela provavelmente fez um diagnóstico de doença intestinal, inflamatória intestinal, iniciou o corticoide. E na última consulta, com o pedido de PPD
e de raio-x de tórax, eu imagino que ela no próximo passo ela iria iniciar com terapia biológica, porque ela não estava melhorando clinicamente. Então, só um alerta: existe infecção aguda prolongada, que o paciente fica 2, 3 meses até com diarreia. Essa paciente, ao tirar o corticóide, ela já melhorou, iniciamos metronidazol e ao patologista, 3 dias depois, me ligou e disse que só existiam células que lembravam de infecção aguda. Nós, então, acrescentamos a ciprofloxacina e essa paciente, 10 dias depois, estava absolutamente assintomática. Então, só para ilustrar quanto a colonoscopia pode ajudar ou prejudicar e induzir o tratamento errado. Então, vamos falar um pouquinho agora das características endoscópicas da retocolite ulcerativa. Então, nós temos edema de mucosa muito frequente, eritema e granularidade, friabilidade de mucosa, secreção mucopurulenta, distribuição é uniforme, as ulcerações são rasas, o diâmetros menores que de 1 centímetro, e, em geral, o reto está comprometido em cerca de 95% das vezes. Essa distribuição uniforme é circunferencial e ascendente. Essa característica importante da retocolite, essa congestão, é pelo aumento do fluxo sanguíneo superficial, que é uma das primeiras manifestações da doença. Então, causa essa congestão. A arquitetura vascular embaçada, como vocês estão vendo aqui, pouco visível, é pelo edema associado, apagamento do padrão vascular. E a granularidade, que pode ser fina, como vocês estão vendo, ou grosseira, como está aqui, é por múltiplas pequenas elevações que causadas pelo edema, intercaladas por pequenas depressões das criptas colônicas. Esse aspecto a gente chama de aspecto em lixa molhada, que é bastante característico da retocolite ulcerativa. A friabilidade da mucosa, que, como eu comentei, nós devemos descrever no nosso laudo, se é uma friabilidade que sangra só com o toque do aparelho ou se é uma friabilidade com sangramento espontâneo. Muitas vezes, quando a gente passa com o aparelho, essas formações com aspecto petequial sangram. Nós devemos descrever. Outra característica interessante da retocolite ulcerativa é esse gradiente visível da atividade da doença com relação à mucosa de aspecto normal. Então, a gente consegue definir a transição da mucosa doente com a mucosa normal. Veja como aqui a gente consegue ver. De repente, vejam aqui como a gente já vê o padrão da rede vascular visível e normal, né? Ela é sempre mais grave, nós estamos falando do primeiro exame, né? Mais grave no reto e tem um caráter ascendente. Como resposta ao tratamento, esse padrão de simetria difusa característico da retocolite, ele pode ser menos evidente. Então, como vocês veem aqui, aqui tem uma área doente, lá acima tem uma área já normal e aqui abaixo uma área normal. Esse é um exame de criança que a gente vê esse padrão uniforme não existe na pediatria. Ou, como vocês veem aqui, no adulto já em tratamento. Então, a gente vê uma área doente com uma área absolutamente normal. Múltiplas úlceras de vários centímetros representam a coalescência daquelas pequenas úlceras ou erosões, e são vistas sempre numa mucosa difusamente inflamada. Então, a gente vê úlceras, então a retocolite também pode ter úlceras grandes e profundas, mas vejam,
toda a mucosa ao redor dessas úlceras tem um aspecto inflamatório, de congestão, de febriilidade. Com relação à ileite de refluxo, é uma alteração inflamatória do ilho terminal que a gente vê na retocolite ulcerativa. Em geral, acompanha uma retocolite ulcerativa difusa, grave, mas o detalhe, a ileite de refluxo é uma alteração inflamatória de poucos centímetros e que tem a cara da retocolite, ou seja, congestão, friabilidade e erosão pequena. Se você enxergar úlcera grande ou úlcera bem com mucosa ao redor de aspecto normal, pode pensar em doença de Crohn, porque a ileite de refluxo relacionada à retocolite ulcerativa tem a cara da retocolite ulcerativa. Então, nos artigos, existe um diferencial de doença de Crohn para ileite de refluxo e é exatamente isso que eu comentei com vocês. Então, é um segmento muito curto, de 2, 3, 4 centímetros no máximo, com raras erosões superficiais e geralmente acompanha uma retocolite difusa e grave. Então, se vocês veem, mesmo que seja um aspecto que lembre retocolite, mas vamos dizer 10, 15 centímetros, pode pensar em que não deve ser ileite de refluxo. Outra característica da retocolite ulcerativa é essa inflamação periapendicular. Então, muitas vezes o paciente tem uma doença distal, uma retite, uma retossigmoidite, mas o resto do cólon com mucosa de aspecto normal, e daí você chega no fundo secal, existe essa inflamação com a cara de retocolite e em volta, aqui mais discreta, e aqui mais importante, com congestão, com microerosões. Isto é uma inflamação periapendicular, não confundir, então, com doença de Crohn, que por ter algum segmento com mucosa de aspecto normal. Recentemente, lá no nosso serviço, o André fez um paciente dele, um paciente que ele tinha suspeita de retocolite, e na primeira endoscopia era exatamente isso, uma retite com sigmoide distal também doente, com essa inflamação típica, e lá no fundo secal, essa inflamação periapendicular. Então, ele iniciou o tratamento como retocolite ulcerativa e, alguns meses depois, o paciente não estava apresentando uma melhora importante, ele repetiu a colono. E essa segunda colono eu assisti, por isso que eu quis comentar com vocês. Eu acabei esquecendo, podia ter trazido as imagens. Esse paciente, na segunda colono, ao invés dele ter essa inflamação periapendicular, ele tinha úlceras de fundo secal, e com ilho terminal absolutamente normal. Aí nós temos que pensar em outro tipo de doença, talvez doença de Crohn, ou talvez uma colite não classificada. Já vou aproveitar para lembrar vocês que nós endoscopistas não devemos usar o termo colite indeterminada. Esse é um termo que é usado pelos patologistas quando examinam a peça cirúrgica. Então, um cólon é retirado de uma colectomia que vai para a anatomia patológica, e mesmo com a histologia, ele não consegue definir se é colite de Crohn ou se é retocolite ulcerativa, ele vai dizer que é uma colite indeterminada. Nós, endoscopistas, vamos sempre usar o termo colite não classificada. E as lesões cicatriciais da retocolite, então, são áreas esbranquiçadas, finas, os pseudopólipos ou os pólipos pós-inflamatórios, aqui é uma doença grave, que aqui você vê a muscular da mucosa, e o que sobrou de mucosa formam os pólipos ou pseudopólipos.
Por que nós devemos usar os scores endoscópicos? Simplesmente para não virarmos uma torre de Babel. Os scores têm uma importância no prognóstico, então, para nós que tratamos a doença inflamatória, é importante receber um laudo com os scores, permite desfechos comparativos. Essa utilização desses scores ajuda a uniformização da linguagem, estimulam a descrição mais detalhada. Quando você vai fazer o score, você sabe que você tem que descrever segmento por segmento. O treinamento dos endoscopistas é fundamental para usar os scores e para diminuir a variabilidade interobservador. Hoje, facilitou muito a nossa vida com o uso desses aplicativos. Eu confesso para vocês que, apesar de existir o aplicativo do GDIB, que também é muito bom, nós tivemos recente uns cálculos errados no CSD, e eu acabo usando bastante esse aplicativo que é italiano, e ele tem em inglês e italiano, e facilita muito a vida da gente. Então, se a gente tiver uma descrição muito bem feita, eu faço o score a qualquer momento. Lembrar, quando a gente usar esses aplicativos, que aquilo que você examinou do ilho terminal, por isso que é importante que você diga quanto você entrou, quantos centímetros. Se você examinou 10 centímetros no aplicativo será 100%. Se você examinou 30% e tem doença em 10%, em 10 centímetros, desculpe, então você vai dizer que ele tem 30% de doença em 100% do segmento examinado. Então, sempre que você for lá, examinou o ilho terminal, sim, tem doença. Quando você tiver doença, examinou 10 centímetros é o teu 100%. O outro detalhe, o canal anal faz parte do reto, quando você usa o aplicativo, a válvula e o seco faz parte do ascendente. Tá? Então, é só lembrar desses detalhes quando você for classificar no aplicativo. Quais são os scores disponíveis? Na retocolite ulcerativa existem 2 scores bastante usados e um terceiro pouco usado, mas que é bastante semelhante ao segundo que nós vamos comentar. Na doença de Crohn, existem 3 scores bastante usados. Então, na retocolite ulcerativa, é o score de Mayo, esse aqui é o score de Mayo total, que tem o clínico e a avaliação global. O que nos interessa, então, é o subscore endoscópico de Mayo. Então, o que se classifica em 0, 1, 2 e 3. 0 é a mucosa normal ou doença em remissão, e aqui nós vamos ver, então, o padrão de vascularidade submucosa absolutamente normal, não necessariamente sem áreas cicatriciais, mas você vê o padrão vascular. Significa que não existe edema, pode existir cicatriz, mas não tem edema. Então, esse é o Mayo 0. Quando existe uma doença leve, com eritema, com o padrão vascular diminuído, mas pode ter algo de friabilidade, então é o Mayo 1. Então, você não vê vascularidade submucosa pelo edema. Quando existe uma doença moderada, então eritema evidente, ausência do padrão vascular, mas já tem friabilidade e erosões, é o Mayo 2. Então, que é esse aspecto. Então, erosões pequenas ou úlceras superficiais. Quando é uma doença grave, com sangramento espontâneo e ulcerações, desculpe, quando você chama de 2, você está vendo apenas erosões. Quando você vê úlcera, é o Mayo 3. Então, já são úlceras em profundidade, não superficiais, e pode ter esse padrão de úlceras profundas, né?
O CIS o score da retocolite ulcerativa é bastante semelhante ao Maio, ele começando a usar nos trabalhos e não é difícil de usar no nosso dia a dia, é que a gente está mais acostumado e, claro, o Maio é mais fácil. É bem semelhante, mas ele usa 3 parâmetros. O padrão vascular, que é bem parecido, só que ele chama de normal, uma perda parcial da vascularidade, e a obliteração, que daí é a perda total. Daí o segundo parâmetro é o sangramento, que ele fala de normal a luminal intenso, como vocês estão vendo aqui, um sangramento mucoso, um sangramento leve e um sangramento intenso. E o terceiro padrão é erosões, desculpe, não padrão, o terceiro parâmetro é as erosões e as ulcerações, que vão desde erosões, úlceras superficiais e úlceras profundas. Aí existe uma somatória, cada um desses parâmetros tem um valor, e a soma desses valores é que dá o CIS. Esse é um score validado, mas ainda usamos um pouco mais o Maio pela praticidade e o conhecimento anterior, né? E o CIS é muito semelhante ao CIS, mas foi idealizado na colonoscopia. O Maio e o CIS foi na retossigmoidoscopia flexível. Então, uma lembrança é que quando a gente usa esses dois scores, nós vamos classificar pelo segmento mais doente. Então, se você tiver uma área com úlceras pequenas, só friabilidade, só congestão, e outra com úlceras maiores, você sempre vai dar o score da área mais afetada. Ou alguns colegas põem na conclusão segmento por segmento do Maio, que também não está errado. Então, o que eu comentei com vocês, que nós mais usamos, e é o guideline do ECO, é o que ele nos diz, o Maio, o CIS, o CCIS, que é muito semelhante ao CIS, mas ele avalia por colonoscopia, ou seja, todos os segmentos. Então, vamos falar agora um pouquinho da doença de Crohn. Das características endoscópicas. Então, uma aparência muito característica da doença de Crohn, mas não patognomônica, são as úlceras aftoides. Então, elas têm essa aparência, planas ou ligeiramente deprimidas, tem menos de 5 milímetros de diâmetro, geralmente aparece, como vocês estão vendo aqui, em grupos, tá? E ocorre por destruição de criptas. Então, elas são circundadas por um epitélio normal, numa área de uma inflamação focal prévia. Então, essas são as lesões, as úlceras aftoides de ilho terminal, e aqui as úlceras aftoides em mucosa de cólon. Vejam como vocês são muito parecidas, né? Tem esse halo de eritema característico com a região central nacarada. Os granulomas têm uma prevalência que variam de 5% a 36% nos vários estudos, e uma importância para nós endoscopistas, que quando a gente vê lesões, a gente vai biopsiar e a gente tem uma vontade de sempre biopsiar as úlceras maiores. Então, só para vocês saberem, as úlceras, quanto menores, mais a chance da gente pegar o granuloma.
tá? E os granulomas são importantes e sugestivos, bastante sugestivos de diagnóstico de doença de Crohn, quando eles são separados das criptas, porque existem granulomas mucinosos que daí eles estão junto às criptas, que podem ser vistos em outras doenças. Então, não é o granuloma característico da doença de Crohn. A gente fala muito em úlcera aftoide e a gente recebe volta e meia pacientes que tiveram uma ileocolonoscopia feita com descrição de úlceras aftoides, um achado, e o endoscopista já põe na conclusão que pode se tratar ou até afirma que é doença de Crohn. Então, com isso, a gente precisa ter um cuidado, que existem ulcerações isoladas de ilho terminal que não são doença de Crohn. E esse artigo, existem vários artigos sobre isso, mas eu sempre mostro esse porque eu acho muito, muito interessante. Vejam, essas imagens são do próprio artigo, então vejam como são úlceras aftoides exatamente iguais àquelas que eu mostrei para vocês dos meus pacientes com doença de Crohn. Esse trabalho foram achados esse tipo de úlcera aftoide em 93 pacientes assintomáticos em exame de rotina ou de prevenção ou por qualquer outra razão, mas não tinham nem dor abdominal, nem diarreia. Então, 62 foram resolvidos sem tomar nenhuma medicação. 31 mantiveram essas úlceras aftoides e desses 31, um deles era Crohn, chegou com a evolução ao diagnóstico de doença de Crohn. Desses 62 resolvidos, resolveram 60 sem tratamento e 2 eram 2 tuberculoses que foram tratados. 23 continuaram seguindo fazendo o segmento endoscópico sem nenhuma medicação e 20 ainda permanecem com as úlceras aftoides sem diagnóstico, num período de tempo de... sabe que agora, se não me engano, foi de 1 ano e meio esse segmento endoscópico. Então, nem toda úlcera aftoide se trata de doença de Crohn. Então, em pacientes assintomáticos, como achado, precisa realmente tomar cuidado na hora de fazer o laudo. Você pode até sugerir, mas sempre lembrar que vai ter que correlacionar com laboratório, com clínica, com histologia, ok? As úlceras na doença de Crohn, elas podem ser superficiais ou profundas, e isso é importante para o score, né? Quando a gente usar score, nós temos que saber, isso é uma úlcera superficial, ou seja, você não consegue delimitar o bordo, você vê que o bordo dela é no mesmo plano da mucosa normal, diferente dessa, que tem um fundo fibrinoso espesso, com um bordo mais alto do que a mucosa que não está doente, né? Elas, em geral, são circundadas por mucosa de aspecto normal, como vocês estão vendo aqui. O grande diferencial da retocolite é que nesses intervalos da doença tem um padrão vascular de submucosa absolutamente normal. Essas úlceras pequenas, aftoides, elas aumentam, se confluem, e então surgem as úlceras extensas e profundas, bastante comum da doença de Crohn. O formato, elas podem ter os mais variados formatos, estelares, como vocês estão vendo aqui, longitudinais, como estão aqui, tortuosas, e também transversais, que é mais raro, mas também pode ter. São tortuosas. São as úlceras absolutamente típicas de doença de Crohn, né, que é a garra de urso, são longitudinais,
mas elas podem ser arredondadas, profundas. Aqui uma retrovisão, as úlceras em reto distal visto em retrovisão, úlceras grandes, mas superficiais. Então, as úlceras realmente na doença de Crohn podem ter os mais variados aspectos, essa longitudinal, assim como arranhão de urso, são bastante típicas. Essas úlceras longitudinais vão fazendo mucosa ao seu redor edemaciada ou eritematosa ou até hiperplásica e dando, então, o aspecto bastante característico da doença de Crohn de calçamento em pedras. Porque isso, vejam que aqui, esse é o calçamento, como realmente a doença, essa é uma doença grave, avançada, que tem as úlceras longitudinais, transversais, e a mucosa que sobra, que pode ser hiperplásica, demasiada, congesta, que forma esse aspecto de calçamento em pedras. Os pseudopólipos ou pólipos inflamatórios ou pólipos pós-inflamatórios são tudo sinônimos, eles têm as mais variadas características, são bastante comuns nas duas doenças e podem ser grandes e podem ser filiformes ou largos. A importância na endoscopia é que, quando eles forem grandes ou estiverem lesados, erosados, é interessante retirá-los. E eles contribuem para nós chamarmos o paciente de risco intermediário para câncer coloretal, não pela possibilidade do pseudopólipo ter transformação, mas pela dificuldade de nós examinarmos a mucosa entre eles quando aqui, como vocês veem lá no fundo, milhões de pseudopólipos que, às vezes, você não consegue ter uma visão e conseguir biópsias adequadas. Então, por isso, ele entra para risco intermediário para câncer coloretal na doença inflamatória intestinal. E as pontes mucosas, se veem como uma doença grave, a gente já vê que vai formar a ponte mucosa, quando cicatrizar melhor, quando aqui já está cicatrizado e sobraram só as pontes, né? Então, esse é o mesmo paciente aqui, com a mucosa, como a gente via aqui, essas úlceras profundas iam ter essas pontes mucosas, que pode ser em arco, até de uma parede a outra, e aparentando um pseudopólipo, mas na realidade é uma ponte mucosa que se liga dessa parede até essa. É uma característica mais frequente na retocolite ulcerativa, mas aparece, desculpe, os pseudopólipos são mais típicos da retocolite, mas as pontes mucosas são muito mais típicas da doença de Crohn. Com relação aos scores da doença de Crohn, então a gente usa o CDIS. Eu estou mais familiarizada com o CDIS porque eu acho que é importante sabermos se ela tem úlcera superficial ou úlcera profunda. E o CSD, que é o facilitado do CDIS, ele só usa se existe úlcera ou não e tamanho. Tá? Então, o que a gente precisa saber? Porque nós vamos usar o aplicativo, nós não vamos ficar fazendo a somatória. Descrever bem as úlceras, superficiais ou profunda, grandes ou pequenas, a área envolvida e se existe estenose ou não, se tem úlcera na estenose ou não. Em cada um dos seguintes locais: reto, sigmoide e colo esquerdo estão juntos, colo transverso, colo direito e ilho. Então, obviamente, quanto mais alto o score, traduz uma mucosa mais grave. Então, cada um vai receber um valor, tá? 12 se presente,
e 0 se ausente em cada um dos segmentos, que vai ser somado e vai dar o valor do score. Tudo isso aqui, nós só precisamos saber se tinha úlcera profunda ou não, se tinha úlcera superficial ou não, em qual da um dos segmentos. Então, o cálculo, o aplicativo faz. Como foi o desenvolvimento do CSD, que então é o score, o CDIS simplificado, então, na tentativa de simplificar, baseado na importância e reprodutividade das características endoscópicas mais relevantes. Então, inclui apenas características que mostraram contribuir para a sintomatologia e teve uma boa reprodutividade. Os CSDs e o CDIS, eles são muito comparáveis. Então, quando você usa um ou outro, não vai fazer diferença para quem recebe. A diferença do CSD, que ele fala só se tem úlcera grande ou não, qual é a superfície atingida, qual superfície ulcerada e se tem estenose. Então, ele não diferencia se tem úlcera superficial ou profunda. Então, só para lembrar, isso é uma úlcera superficial, isso é uma úlcera superficial, isso são úlceras superficiais, que eu comentei com vocês, que é o mesmo plano, o bordo da mucosa normal. Diferente, você pode ter úlcera pequena e profunda. Né? Como a gente analisa o fundo fibrinoso espesso, os bordos elevados, diferente do plano sem doença, outra úlcera superficial, úlceras profundas, e a estenose com ulceração. Antes da gente falar do score de Rutgers, que é para o colo operado, eu vou mostrar outro casinho para a gente se motivar. Então, essa paciente tem 65 anos de idade, aposentada. Ela tinha uma história de cirurgia bariátrica em 2004, doença de Crohn em 2005. Essa cirurgia bariátrica, pelo jeito, foi daquelas de fazer uma exclusão de boa parte do intestino delgado, porque ela fez desnutrição e teve que reverter a bariátrica em 2008. Voltou a engordar, fez uma gastrectomia vertical em 2010. Fez uso de infliximab mais azatioprina por muitos anos. Por pancreatite, pela azatioprina foi retirada. Perda de resposta ao anti-TNF, ela foi para ileocolectomia em 2013, foi reoperada por estenose novamente em 2019, iniciado anti-integrina, o vedolizumab, por outras vias importantes que não melhoravam, deixou de usar o vedo, atualmente usando, então, quando eu a vi, infliximab em dose otimizada, ou seja, ela usava de 4 em 4 semanas, os 5 miligramas por quilo de peso, ao invés de 8 semanas, mais methotrexate via oral, mais ácido fólico. Então, a primeira consulta dela foi em julho desse ano, e ela tinha uma queixa de 3 meses. Ela disse que tinha estado bem até há 3 meses, quando iniciou dor abdominal, principalmente infraumbilical, uma dor abdominal importante, que não a deixava ter uma vida normal, desconforto com distensão, evacuações amolecidas ou líquidas mais de 10 vezes ao dia. Então, ela trouxe algum laboratório que não tinha uma nenhuma alteração importante, e trouxe uma colonoscopia feita em junho de 2022, ou seja, exatamente um mês antes dela vir em consulta, que a ileocolonoscopia. Ela introduzimos o aparelho até o ilho distal, mucosa de ilho distal com várias ulcerações rasas e recobertas por fibrina. Cólon operado, colectomia direita com anastomose ampla e sem alterações. Demais segmentos sem alterações. CSD 1.
Então, chama atenção que a gente não usa CSD quando o paciente tem uma cirurgia, em especial iliocolônica, porque nós aí usamos o score de Rutgers e não o CSD. E ela tinha uma enterorreço que dizia que o ilho dela estava absolutamente normal, tinha um leve espessamento parietal com acentuação do realce da camada interna do reto, que podia representar alteração inflamatória. Então, eu conversei com ela que ela tinha, aparentemente, pela colono e pela enterorreço, uma doença de Crohn em remissão, ou em atividade inflamatória muito leve. Então, que não explicaria tanta dor e tanta diarreia. Então, nós vamos fazer alguns outros exames para descartar outras causas de dor e diarreia, e nós vamos repetir a ileocolonoscopia. E essas são as imagens. Então, isso aqui é a anastomose, que tinha realmente pequenas úlceras na anastomose, nos pontos de grampo, mas eu entrei no neo-ilho terminal por quase 30 centímetros. E em toda a extensão que eu entrei, ela tinha úlceras típicas da doença de Crohn, profundas, longitudinais, arredondadas, todas muito profundas, com segmentos e circundadas por mucosa normal, alguns segmentos com úlceras superficiais, úlceras longitudinais, uma ao lado da outra, profundas. Vejam a largura dessa ulceração. Uma úlcera profunda, mucosa ao redor de aspecto normal, algumas úlceras superficiais, até de aspecto aftoide aqui, outra úlcera de aspecto aftoide, então segmento até de uma úlcera profunda transversal ao eixo do cólon. Então, eu descrevi como aparelho introduzido até a anastomose ilicólica, lateral, ampla, com pequenas úlceras sobre a mesma. Em alça cega, mucosa com várias pequenas úlceras superficiais. Adentramos a alça de neo-ilho terminal por mais de 30 centímetros e em região mais proximal, presença de várias úlceras profundas, longitudinais, transversais, algumas confluentes, circundadas por mucosa de aspecto normal. Observamos ainda duas áreas com diminuição da luz do órgão, grandes úlceras largas e profundas, intercaladas por áreas de mucosa de aspecto normal ou com pequenas úlceras superficiais, principalmente em região mais distal do segmento examinado. Então, a região mais proximal tinha mais úlceras profundas e grandes. Na região mais distal, ou seja, próxima da anastomose, tinha mais úlceras pequenas, aftoides. Tinha um aspecto normal em colo ascendente, colo transverso, colo descendente, sigmoide reto. A conclusão, então, é uma iliocolectomia parcial, doença de Crohn recidivada, de neo-ilho terminal e boca anastomósica em atividade inflamatória intensa, score de Rutgers I4. Então, vejo, se o que eu expliquei para ela com esta colono anterior, não tinha por que o médico assistente ir fazer uma troca de medicação. Agora, quando ele recebe esta ileocolonoscopia, justificava totalmente a dor abdominal, as evacuações diarreicas, porque ela estava em franca atividade inflamatória. O que precisou? Entrar bastante na alça do neo-ilho terminal. Então, quando a gente entra 10 centímetros, a gente pode não ver atividade inflamatória importante. Então, o score de Rutgers, que é o que a gente usa no intestino operado, de
apenas para iliocolectomia, tá? Se existiu uma anastomose colocólica, nós não usamos o score de Rütgers. O score de Rütgers foi idealizado e validado para iliocolectomia, tá? Então, ela é classificada em 0, e 1, e 2, e 3, e 4, sendo que 0, ausência de lesões, e 1 é menos de 5 erosões, ou úlceras aftoides, e 2 é mais do que 5 erosões, ou úlceras aftoides, intercaladas por mucosa normal, ou úlceras maiores em áreas isoladas, ou úlceras maiores confinadas à anastomose. E 3 é uma inflamação difusa, com erosões e úlceras aftoides, e 4, então, uma inflamação difusa, com úlceras maiores, ou com estenose, ou com nódulos. Por que é importante? O score aqui é muito importante, porque o I0 e I1 vai dizer para o clínico que ele tem menos de 5% de recorrência clínica em 3 anos. O I2, ele tem em torno de 15% de recorrência clínica em 3 anos, sendo que o I4, se ele não tem recorrência ainda, ele terá mais de 90%. Então, o score no intestino operado é bastante importante para o clínico que recebe esse laudo. Então, vamos relembrar, a ausência de lesões, então, é a anastomose absolutamente sem nada, seja uma anastomose ampla ou pequena como a anterior. O I1, então, é menos de 5 erosões ou úlceras aftoides, que são essas erosõezinhas aqui, ou com úlceras aftoides, mas menos com úlceras aftoide ou maiores, mas menos de 5. E mais de 5 erosões ou úlceras confinadas à anastomose, como vocês estão vendo aqui, ou aqui. As úlceras estão apenas na anastomose. Quando existe uma inflamação difusa, ou com úlceras aftoides, então aqui são pequenininhas, talvez não estejam vendo, mas ele tem várias úlceras, mais de 5 úlceras aftoides no neoílio terminal. E aqui as úlceras um pouquinho maiores, mas mais de 5. E mais difusas. Então, e o I4, obviamente, é a inflamação com úlceras maiores, como aquele que nós mostramos anteriormente, ou com estenose, ou com presença de nodulações. O I2, vocês veem que é um pouquinho confuso quando a gente descreve, né? E daí, o mesmo grupo do Rütgers fez o score de Rütgers modificado. Então, que seria o I2A, que são lesões confinadas à anastomose, porque muitas vezes a gente raciocina que essas úlceras podem ser isquêmicas, quando elas são confinadas à anastomose. Então, ele foi dividido em I2A, e quando, então, porque lá, se a gente não separar o A ou B, é tudo, se tiver qualquer uma dessas coisas, é I2. E aqui, então, no modificado, ele separou I2B, quando tiver, então, mais de 5 úlceras aftoides, e intercaladas por mucosa de área normal ou com úlceras grandes. Ok? Então, é uma forma, um I2A, quando as úlceras são confinadas à anastomose. E o I2B, quando, então, tem essas úlceras aftoides no neoílio terminal. Lembrando que nós temos que saber quais são os tipos de anastomose mais comuns, né? Essa anastomose término-terminal ou laterolateral, porque nós vamos vê-la diferentemente na iliocolonoscopia. Então, essa é uma anastomose término-terminal que é muito fácil, a gente chega e já entra. Tá? Muito fácil, isso aqui é um score de Rütgers I0.
Mas, no látero-lateral, vejam como a alça fica no desenho, a gente consegue entender bem. E nós vamos ter que fazer isto aqui com o colonoscópio. Então, é uma anastomose mais difícil de exame. E, às vezes, a gente não consegue fazer isso aqui e acaba examinando só 5, 10 centímetros do neo-ilho terminal. Então, aqui vocês veem que está o neo-ilho terminal e a alça cega. Nós conseguimos ver a alça cega e o neo-ilho terminal. Entramos na alça cega, tem úlceras, e daí a gente chama, então, o score de Rutgers é I2B. Nós precisamos descrever isto e lembrar que existem as anastomoses diferentes, que realmente são um pouco mais difíceis, a gente vai ter que fazer manobras para conseguir entrar no neo-ilho terminal por um segmento mais prolongado. Acho que era isso que eu queria dizer para vocês. Estou absolutamente à disposição para vocês perguntarem, questionarem, acrescentarem, darem palpites, aí fiquem bem à vontade. Muito obrigado, Eloá. Realmente excepcional, uma apresentação muito complexa. Eu acho que todos nós aprendemos muito e todos nós, com certeza, vamos ter bastante perguntas para fazer, né? Eu gostaria de abrir só a discussão. Eu vi na sua apresentação que você colocou que até 15% dos pacientes com doença de Crohn pode ter comprometimentos no trato digestivo alto. Na sua experiência pessoal, você chega a ver isso? Não, 15% é na pediatria, Guilherme, na pediatria. Eu não vejo isso, não vejo. Eu acho que eu não saberia te dizer em percentual, mas eu acho que eu posso contar nos dedos das mãos os meus pacientes que têm doença de esôfago e de estômago. De duodeno tem um pouco mais. De esôfago e de estômago é um pouco mais raro. Mas eu acho que não é, concordo com você, acho que 15% não é tudo isso. Exato. Acho que 15% deve ser na pediatria. Em algumas situações, a gente está fazendo ali a colonoscopia, muitas vezes até o paciente vem para fazer um screening para câncer coloretal, tal, ou é um paciente assintomático, e a gente vê aquela inflamação em volta do apêndice ali, como até a gente encara isso até como uma alteração específica, obviamente é discutido e é biopsiado. No paciente que é assintomático, não tem história de doença inflamatória, nada, como você interpreta isso? Eu acho que, sinceramente, não me lembro de ter visto só inflamação periapendicular sem ter nada no reto, na região distal. Você está falando que não tem nada no reto, né? Só lá periapendicular. Eu encararia não como retocolite, Guilherme. Acho que biopsiaria, mas eu acho que não é característico, a não ser que ele tenha lesão distal também, com aquela aparência, sabe? Não me ocorre agora que outra doença faria uma inflamação só periapendicular. Eu já vi bastante apendicite, né? É até uma piada, né? Mas eu já te confesso que eu já fiz diagnóstico de apendicite aguda em ileocolonoscopia, por dor abdominal, que a gente chega lá, tem aquela mucosa congesta periapendicular e que você encosta o aparelho e tem expressão com secreção purulenta. Mas, assim, e apenas um eritema, uma congestão periapendicular, sinceramente, não sei. Eu não consideraria retocolite ulcerativa, sem ter um outro segmento doente. Muito rapidamente, em relação ao screening da neoplasia, como você faz nas duas doenças o screening para neoplasia? Então, hoje está bem definido que a gente
começa a fazer o screening com 8 anos do diagnóstico do sintoma, né? Então, muitas vezes os pacientes levam 1, 2 anos para ter um diagnóstico definitivo. Então, você tem que fazer uma história legal que tem que ser 8 anos do início dos sintomas da doença. E a gente separa esses pacientes em risco alto, risco médio e risco baixo. E a doença de Crohn é encarada para prevenção de câncer coloretal se ela tiver mais do que 1/3 de cólon comprometido, ela já a prevenção é idêntica da retocolite ulcerativa, tá? Mais de 30% ela já é considerado como retocolite ulcerativa. A gente separa em 3 grupos de alto, médio e baixo risco. Então, o alto risco é aquele paciente que já teve displasia, que tem história familiar de câncer coloretal, que teve longos períodos com doença não em remissão, ou seja, uma inflamação contínua é importante. O risco médio é aquele paciente que tem familiar, mas com mais de 60 anos de idade, ou familiar de 2º grau com câncer coloretal. Aí entram os pseudopólipos, pela dificuldade de visão, então eles se tornam um médio risco. E o baixo risco é aquele paciente que a gente não, em geral, ele tem uma inflamação leve, passa muito tempo em remissão, não tem história familiar, nunca teve displasia. E cada um desses riscos, o leve risco a gente faz de 5 em 5 anos, o médio risco de 3 em 3 anos e o alto risco é anual. Um detalhe importante que o paciente passa a ser alto risco em qualquer momento da sua doença, mesmo que ele tenha 1 ano de doença, e se tiver o diagnóstico de colangite esclerosante primária. A partir daí, ele já é alto risco e deverá ser submetido a uma colonoscopia anualmente. Perfeito. Outra coisa, você perguntou como eu faço. Hoje está definido algo assim. O ideal para vigilância não é o que o Brasil inteiro tem, né? Que seria um aparelho com alta resolução, aparelho com alta, não só alta resolução, mas alta. Agora me Cronoscopia, magnificação. Não, eu quis dizer, não é só a alta resolução, que o monitor te dá uma alta, não é resolução, me faltou a palavra. Então, quando você possui esse tipo de aparelho de alta definição e alta resolução, essas duas palavras que eu queria, alta definição e alta resolução, que a resolução é o monitor que te dá e não só a processadora, você não precisa usar nenhum tipo de cromoscopia, nem digital e nem a convencional. Você pode usar a cromoscopia digital quando você identifica alguma lesão, que em geral na doença inflamatória as lesões são planas e não elevadas, então o que nós temos que lembrar é que nós não estamos procurando pólipo. É diferente da prevenção do câncer coloretal normal, que o pólipo vem de uma formação diferente da displasia da doença inflamatória intestinal. Então, em geral, as lesões são planas. Mas com o aparelho de alta definição e alta resolução, um exame com bom preparo e você com paciência de retirada devagar, os estudos, os artigos mostram que é praticamente impossível um endoscopista com experiência com bom aparelho deixar passar. E daí a gente usa a cromoscopia digital para mais determinar relevo, tamanho, os bordos, né? Mas quem não usa aparelho de alta definição e alta resolução deve usar a cromoscopia convencional, com índigo carmim ou com azul de metileno. Em todo o cólon,
jogar e lavar em todo o colo e fazer biópsias dirigidas em lesões visíveis com a cromoscopia. Acho que grosseiramente de vigilância é isso, porque daria mais uma hora para a gente falar de vigilância. Com certeza. Mas esse ponto que você comentou em relação à retirada do equipamento da coloscopia é muito interessante, que a Sociedade de Endoscopia, a SDI, mostra que o tempo ideal é 6 minutos, né? Então, todo mundo acha que o tempo ideal é 6 minutos, mas não significa que ele deva ser 6 minutos. Eu tenho certeza que todos nós aqui, como fazemos uma colonoscopia de qualidade, a gente tira um tempo muito maior do que isso. E o mais interessante... Acho que devia ser o contrário, né, Guilherme? Devia ser o exame ideal é o que eu falava para os residentes. O bom endoscopista, em 5 minutos, está no seco, mas vai levar pelo menos 10 ou 15 para tirar, né? É exatamente isso. E a gente vê que as lesões, né, que os americanos usam um termo interessante, que as lesões subtle, né, que são as lesões sutis, pequenas, que na doença inflamatória devem ser e são da mesma maneira, são difíceis de ver, e muitas vezes elas estão localizadas mais no colo direito do que no colo esquerdo, né, que muitas vezes elas passam despercebidas e vêm lá os cânceres de intervalo. Mas, quando a gente vê todas as técnicas que a gente pode usar para minimizar tudo isso, a gente chega à conclusão que, para a gente fazer um exame muito adequado, a gente tem que estar muito bem treinado e tem que fazer o exame muito devagar, porque, na verdade, a retirada do aparelho, ela time consuming, ela demora. Por quê? Porque você tem que ficar muito ligado com tudo. Então, quer dizer, é óbvio que vai ser muito mais do que 6 minutos, não tem dúvida disso, ainda mais na doença inflamatória intestinal, que é muito mais complexo, né? Ver e determinar essas lesões, né? Eu queria motivar vocês todos, endoscopistas, nós todos, a quando descrever a ileocolonoscopia, dizer quantos centímetros entrou no ilho terminal. Isso é muito importante para quem recebe o laudo. A maioria das colonos que eu recebo diz exame, aparelho introduzido até o ilho terminal, mucosa de aspecto normal. Para nós que fazemos doença inflamatória intestinal, é muito importante que a gente saiba. Muitas vezes, mesmo nós, Guilherme, e você, com bastante experiência, tem paciente que a gente não consegue entrar muito no ilho, né? Tem até pacientes que você não consegue entrar, mas isso precisa ser dito no laudo. Então, se você conseguiu dar aquela entradinha e viu ali 5 centímetros e não tinha lesão, mas você tem que descrever que foi visto 5 centímetros. Se você conseguir entrar 15, 20, eu me lembro que uma vez eu falei num curso, até o nosso amigo Flávio Ivano me tirou um sarro, ele disse, vai entrar 30 centímetros no ilho, ela, o que é isso? Não, eu realmente entro, e frequente, porque grande parte dos meus pacientes são de doença inflamatória intestinal. E é muito importante eu entrar no ilho todas as vezes e entrar bastante. Mas nem sempre eu consigo entrar 20 centímetros, com certeza. Mas se eu entrar 5 ou 10, eu digo no meu lado que eu entrei 10 centímetros. Isso é importante para a gente entender. Muitas vezes um paciente tem uma grande suspeita de doença inflamatória e você não consegue entrar mais do que 5, 10 centímetros, eu vou pedir um outro exame, até enteroscopia, mas hoje a gente tem a enterorressonância que nos ajuda bastante, né? Porque se eu tenho uma suspeita importante e o endoscopista viu só 10 centímetros, eu vou adiante com a minha investigação. Mas se ele não me diz quantos centímetros, eu fico sem saber exatamente o que fazer na próxima tomada de decisão, entendeu? Então, é importante isso, não pode...
As pessoas dizem, eu entrei pouquinho, não vou dizer que entrei pouquinho. Não, mas para quem recebe é importante. Você tentou entrar, você entrou 10 centímetros, tá bom, é o que você conseguiu. Se conseguir entrar mais, ótimo. E daí você vai dizer, entrei 15 centímetros, entrei 20 centímetros, né? Esse caso que eu contei foi muito importante eu ter entrado os 30 centímetros no neo-ilho terminal, que mudou o score e mudou o prognóstico e mudou o tratamento da paciente. Com certeza. Temos aqui uma pergunta no chat da Silvia Araújo. Silvia, obrigado pela pergunta. Ela faz o seguinte questionamento: em caso de colo operado e com indício de atividade nos outros segmentos do cólon, não caberia, além do Rüttigers, o CSD? Então, você pode fazer isso. E daí você vai dizer Rüttigers-Tal, que está dizendo do neo-ilho terminal, e vai dizer do cólon, porque o Rüttigers é só para cirurgia ilho-colônica. Então, é para você analisar anastomose e neo-ilho terminal. Se ele também tiver colite de Crohn, você pode usar CSD daí. Mas daí é para classificar o cólon, tá? E daí você vai pôr na conclusão os dois, né? A Rosiane Bicalho e o Jorge estão te parabenizando pela excelente apresentação, pelas imagens. Obrigada, Rosiane, que prazer. A Rosiane é do Espírito Santo, Guilherme. Prazer, é isso aí. Que bom. Que bom que teve bastante gente que teve essa oportunidade de assistir. Temos uma outra pergunta aqui, do Irno Azzolini, de Beltrão. Ele pergunta o seguinte questionamento: paciente com retocolite só do reto distal, todos fazem biópsias seriadas do cólon ou só do reto? Primeiro, a retite tem a probabilidade de ter câncer coloretal igualzinho à população normal, tá? Então, você não vai fazer prevenção na retite, apenas na retite. No diagnóstico, Guilherme? Desculpa, esqueci. Irno. Oi, Irno, desculpa, eu não lembrei do nome. No diagnóstico, Irno, sim, é interessante você fazer da lesão da área afetada e depois dos segmentos, até porque se houver uma atividade inflamatória histológica, você não vai mais encarar como retite apenas, tá? Se ele tiver atividade inflamatória histológica no colo descendente, por exemplo, ele vai ter uma colite esquerda, tá? Mas se definiu isso, quando você vai fazer o controle, você não precisa mais biopsiar todos os segmentos. Aí você vai biopsiar a área afetada apenas. Okay. Espero ter respondido o que você queria, Irma. Acho que a gente tinha combinado 1h30, já passou quase 2, né, da apresentação. Desculpa, Guilherme. Imagina. Falei muito aí. Imagina. Foi excelente, eu acho que, nossa, foi uma revisão fantástica para todos nós. E eu acho eu quero que seja um incentivo para todo mundo usar os scores. Abaixem o aplicativo, vocês vão ver que é muito fácil. Eu termino a coluna, eu sento do lado do computador para bater o laudo e abro o aplicativo. E já vou fazendo. Agora, não quero usar o aplicativo. Tá? Não faço doença inflamatória, não quero usar o aplicativo. É fácil, faça uma descrição detalhada de cada segmento. Úlcera profunda, úlcera alongada, grande, pequena, superficial, de cada segmento, que a qualquer momento eu vou pegar aquela descrição. Se estiver detalhada de todos os segmentos, eu mesma faço o score. Exatamente. Eu acho que valeu a pena o seu puxão de orelha, né? Para que a gente pudesse, então, estar todo mundo hoje aqui aprendendo contigo todas essas informações, com certeza. Então, eu agradeço a presença de todos. Luá, muito obrigado por estar disponível aqui para a gente essa noite. Guilherme, eu que agradeço mesmo. Agradeço a você a permissão da gente trocar experiências, né? Eu acho que é sempre... E eu queria deixar um último recadinho.
Quem quiserem, ainda não. A Cristina Flores e eu publicamos um livro de endoscopia na doença inflamatória intestinal, que foi lançado no final do ano passado. Quem ainda não tiver e tiver interesse, por favor, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, no e-mail, que com o seu endereço que eu mando. Ainda tenho uma porção aqui. A partir do ano que vem, ele será vendido, mas nós ainda temos para dar para os nossos colegas interessados, tá? Por isso, eu agradeço a presença de todos, pessoal. Boa noite e até a próxima. Obrigadão, Guilherme. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau.